Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Atos 2, capítulo 42, diz a palavra do Senhor: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar? Pai de graça e de glória, obrigado pela tua santa presença, e também obrigado pela tua palavra. Tua palavra é a luz que nós precisamos, e mais do que nunca nesse momento, Senhor, nós precisamos dela como a tua igreja. Então, Senhor, nos dá sabedoria, entendimento, compreensão e revelação, e faz com que essa palavra, Deus, semeada na terra boa, venha produzir os frutos daquilo que o Senhor quer frutificar nas nossas vidas. Nos abençoa com a tua palavra e me usa como canal nas suas mãos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esse contexto todo de Atos, o contexto de Atos capítulo 2, ele é maravilhoso. Ele começa com o derramar do Espírito Santo, onde os irmãos estavam reunidos, um vento veemente enche e 120 pessoas recebem a promessa de Deus do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. É o dom de línguas, ou dom da variedade de línguas, e eles começam a falar em línguas que até então eles não sabiam, não conheciam, e eles começam a falar em outros idiomas. E foi uma experiência tão marcante, tão maravilhosa, que as pessoas diziam: eles estão embriagados, eles estão bêbados. E foi aí que Pedro, na ousadia do Espírito Santo, se levanta para falar a respeito da promessa que havia sido feita por Deus através do profeta Joel, quando Joel disse: e derramarei nos últimos dias do meu Espírito sobre toda a carne. E ali ele começa a falar sobre Jesus, e ele vai falar aos hebreus, aos judeus, acerca de Jesus Cristo, da vinda do Messias, de que Jesus Cristo foi por eles morto, foi por eles sepultado, e também por amor a eles ressuscitou. E eles dizem: irmão, o que é que nós temos que fazer agora que nós ouvimos essa palavra maravilhosa de Jesus como nosso Senhor e Salvador? E Pedro diz: arrependam-se, sejam batizados em nome do Senhor para perdão dos seus pecados. E a Bíblia diz que naquele dia, irmão, não houve um preparo, não houve um curso, não houve 7 semanas, 12 semanas, 15 semanas. Foi naquele dia que as pessoas foram batizadas. Eu quero falar um pouco sobre isso, desse contexto, sobre a fé, ligado, irmão, a algo precioso e maravilhoso que estava acontecendo ali. Naquele dia, 3.000 pessoas foram batizadas. Você consegue imaginar um batismo de 3.000 pessoas? 3.000 pessoas foram batizadas. E naquele batismo se levantou a igreja. O Senhor havia dito: eu estou levantando a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E foi exatamente ali o cumprimento dessa palavra.
a igreja do Senhor estava se levantando. E o texto que eu li fala, queridos, que essa igreja agora batizada, eles estavam se dedicando ao ensino que os apóstolos estavam ensinando. Pense você, que até então não havia uma Bíblia para eles lerem, havia apenas o Pentateuco do Antigo Testamento, havia Salmos, mas eles não tinham uma Bíblia como nós temos o Novo Testamento. Eles estavam totalmente da dependência do Espírito Santo. Eles não tinham ainda Atos, Romanos, as cartas do apóstolo Paulo, que com muita sabedoria começa a falar e ensinar as experiências com Deus que ele começa a ter, e instruir as igrejas. Não, irmão, eles estão vivendo o Evangelho, eles estão totalmente dependentes da presença de Deus. Pense, irmão, que eles estão totalmente dependentes do Espírito Santo para qualquer coisa que eles precisassem. E todos os dias, a Bíblia fala, irmão, que esses irmãos estavam em comunhão, partindo pão e orando junto. Partindo pão e orando junto, irmão. E eles estavam cheios de temor. E por causa do temor, o Senhor estava operando maravilhas. A glória do Senhor estava usando os servos de Deus em muitos sinais, muitas maravilhas. E eu falo curas, libertações, demônios eram expulsos ali. Algo surpreendente da parte de Deus rompia, porque eles estavam juntos. E a Bíblia fala, irmão, que os que criam mantinham-se unidos. Eles tinham tudo em comum, a tal ponto deles vender o que eles tinham e repartir uns aos outros. E todos os dias eles iam para o pátio do templo, lá eles se reuniam. Nas casas havia cultos, eles comiam junto, oravam juntos. E todos os dias eles começaram a cair na graça do povo, e o Senhor diariamente acrescentava as pessoas. Irmão, eu quero falar com você que é esse tipo de igreja que eu e você temos que ser. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Nós nos tornamos muito sábios, e eu falo de conhecimento, porque hoje nós temos muita teologia, hoje nós temos muitos cursos, hoje nós temos muita sabedoria e conhecimento. Você pode fazer cursos online na Bíblia, mas irmãos, está na hora de nós vivenciarmos a prática do Evangelho, e não apenas a teoria, o texto. Eu não posso ensinar alguém o que é ser igreja, eu tenho que viver como a igreja. Você, irmão, você tem que colocar no teu coração que você é a igreja, que nós somos a igreja, que se a igreja não for a igreja, é apenas uma reunião religiosa. Igreja é mais do que isso. Igreja é muito mais do que esse tipo de formalidade colocou. A igreja de hoje, irmãos, ela prega a liberdade para o novo convertido, e ela aceita o novo convertido, mas logo depois ela coloca regras que ela mesma não consegue cumprir. Então ela aceita a pessoa, mas ela quer conformar a pessoa segundo a doutrina dela. E nós precisamos voltar ao princípio, irmãos. Nós precisamos voltar ao princípio bíblico. Eu estou falando a essa igreja e orando para que em nome de Jesus haja um despertamento entre nós, de nós voltarmos ao evangelho simples, mas poderoso, porque o evangelho é simples e poderoso. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que se salva. Foi essa palavra que Deus deu ao meu coração, quando nós iríamos abrir aqui, nós iríamos existir como a igreja
O Senhor me disse: volte para o Evangelho. A simplicidade do Evangelho. Irmãos, nós complicamos as coisas quando as coisas têm que ser simples. Não dá, irmão, para ficar pré-julgando e julgando as pessoas, se elas podem ou se elas não podem tomar ceia. Todos os dias eles partiam o pão, todos os dias eles estavam em comunhão, havia entre eles uma unidade, havia entre eles um amor. Nós não podemos perder isso. Nós não colocamos, irmãos, nós não podemos colocar barreira naquilo que Deus tem para fazer na vida das pessoas. Nós temos que entender que o Evangelho de Deus é capaz de salvar o perdido. Nós precisamos abraçar as pessoas, porque esse Evangelho é atrativo. Foi o Evangelho que nos incluiu, nos salvou. O próprio Espírito Santo vai trabalhando a transformação, a mudança. E não é a denominação. Nós somos a igreja, irmãos. Você é a igreja de Jesus. Nós somos a igreja. Diga comigo: eu sou a igreja de Jesus Cristo. O que você é? Eu estou falando que você é, e você não vai. Irmão, há uma grande diferença entre você ir e você ser. Há uma diferença entre ir na igreja e ser a igreja. E nós precisamos voltar a nossa mentalidade hoje para o ser e não para o ir. A gente costuma dizer: onde você vai? Eu vou na igreja. Não está errado, porque as pessoas costumaram dizer isso, mas dizer que é totalmente certo também não é, porque não dá para ir num lugar que você é. Irmão, você vai no shopping, você vai no supermercado, mas quando você vai, significa que você vai comprar alguma coisa, você vai usufruir de alguma coisa, você vai usar alguma coisa lá dentro. Então você é um consumidor. Todo lugar que você vai, você é um consumidor. Guarda isso na tua mente, que todo lugar onde nós vamos, nós somos consumidores. Então, eu vou na lanchonete, você é consumidor. Eu vou no restaurante, você é um consumidor. Eu vou na loja, eu sou um consumidor. Mas não posso ter essa mentalidade: eu vou na igreja, porque senão eu sou um consumidor também. E daqui a pouquinho, se o pastor não me agrada, eu boto ele no Procon. A mensagem que ele pregou eu não gostei. Não, mas espera aí, é bíblica? Está alinhada a palavra? Não, mas me exortou. O pai que ama, corrige. Irmãos, nós não precisamos mais ter esse tipo de mentalidade. Eu não vou no shopping. A minha mentalidade certa é: eu sou o shopping. Se eu pensar: pastor, que maluquice é essa? Como é que eu vou ser um shopping? Não, mas imagina você é o shopping. Se você pensar que você é o shopping, você sabe, tudo que está dentro de mim é para servir o outro. Tudo que está dentro de mim é para favorecer os outros. Nós estamos acostumados a ir na igreja para pedir para nós, e o Senhor está hoje dizendo: seja a igreja para os outros, usufruir do que eu coloquei na sua vida. Seja a igreja para eu poder usar você naquilo que está dentro de você, para quem precisa. Eu vou no supermercado, tem um monte de prateleira. Então, se eu sou consumidor, eu pego aquilo que está na prateleira.
Mas se eu sou o supermercado, eu não sou o consumidor, eu sou o que distribui. Eu sou distribuidor. Então, irmão, eu não vou na igreja, eu sou a igreja. E quando nós estamos juntos, há um propósito nisso. Há depósitos que estão sendo feitos na minha vida e na sua vida, que outras pessoas vão precisar. Eles vão olhar para a sua prateleira e dizer: tem isso que eu preciso em você. As pessoas, irmão, vão desfrutar daquilo que Deus está colocando dentro de você. As pessoas vão se alimentar daquilo que Deus está colocando dentro de você. Estou profetizando em nome de Jesus, irmãos. As pessoas vão se aproximar de nós e vão desfrutar, e vão se alimentar de tudo aquilo que Deus está colocando dentro de nós. É uma diferença entre você e você ser. Irmão, a igreja não é uma organização. A igreja é um organismo. A igreja de Jesus não é uma organização, é um organismo. E esse organismo é vivo. Nós temos que ter a organização, porque faz parte, irmão. A organização é a estrutura natural. Nós temos que ter um CNPJ, nós temos que prestar contas, nós temos que ter um prédio com aprovação. Aliás, irmãos, pasme você, a maioria dos templos nem aprovação para ser templo tem. Então está na hora de nós nos corrigirmos. Eu tenho dito, irmãos, que tem muito dom na igreja de hoje em dia. Tem muita profecia, tem muitas curas, isso é maravilhoso. Mas está faltando caráter em cima do altar de quem administra essas igrejas, de pagar as contas, de acertar a condição da igreja. Esses dias eu ensinei aqui, irmão, a gente tem que nivelar o caráter e o carisma. Eu não posso ter carisma, que é o dom demais, e ter um caráter lá embaixo. E eu não posso vender o meu caráter pela minha ambição. Mais do que nunca, irmãos, o que tem que fazer a diferença na nossa vida, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é puro. Porque, irmão, que venham os escândalos, que é bíblico, mas ai de quem vem. Então nós estamos sendo desafiados nesse dia a entender que é importante ter a organização. Só que a organização, irmão, é regida por lei natural, e se ela for burocrática, ela impede o fluir do Espírito Santo. Ela impede. O Espírito Santo é que tem que nos guiar, porque foi Ele que nos uniu como corpo. A igreja é um organismo vivo, irmão, é uma estrutura espiritual. E se é uma estrutura que é espiritual, ela é regida por leis espirituais. Eu não posso obrigar você, por lei, a amar a vida do próximo, mas tem uma lei que foi colocada no teu coração, que é ame o teu próximo. É uma lei do Espírito. Eu não posso obrigar você a perdoar alguém, mas há uma lei que foi colocada dentro de nós que diz: ande mais uma milha. Eu não posso obrigar você a ser membro, oferecendo para você qualquer tipo de barganha. Não, irmão, você é membro do corpo. Do corpo. Não é a carteirinha que te identifica como membro do corpo. Isso é estrutura organizacional humana. E tem gente se prendendo a isso. 3.000 pessoas se batizaram num dia e não tinha cartão de membro, irmão. E tem gente que acha que isso é importante. Nós estamos nos perdendo na estrutura.
E quanta gente tinha que se perder na presença, se lançar na presença. Uma pessoa me disse, algumas pessoas já: eu sou de outro país, tenho acompanhado suas pregações, tenho gostado, quero estar com vocês, me dá cobertura espiritual. Eu disse: eu não faço isso, porque não está na Bíblia isso. Isso é estrutura organizacional humana, não está na Bíblia isso. Agora, se quiser crescer junto comigo, então eu ensino, eu oro, eu discipulo, mas eu creio que a única cobertura que você precisa, e a mais importante, já está sobre você, que é o sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai nos movendo, irmão, e eu acredito que nesse tempo de crescimento, primeiro nós precisamos crescer aqui, para depois crescer para lá. E para crescer aqui tem algumas coisas que vão ter que ser derrubadas, desconstruídas, para que outras coisas sejam reconstruídas. A gente precisa voltar para esse evangelho simples, que nós complicamos demais o evangelho. Aí tem aquele que pode, aquele que não pode, e aí fica nas regras, irmãos. Quando é o Espírito Santo de Deus que vai nos orientar, nos guiar. Esses dias eu falei para uma pessoa que a gente serve ceia para criança. Irmãos, a Bíblia fala que delas já é o reino dos céus. Eu penso no meu coração que se Jesus voltar, é muito mais fácil uma criança pura, que está sendo excluída da ceia, ir para o céu, do que aquele doutrinador, que na verdade é um dominador, e que se esconde atrás de uma falsa religiosidade. O evangelho é simples, mas ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Todos os dias, irmãos, eles se reuniam, partiam o pão e se alegravam. E havia temor entre eles. Então, se eu sou consumidor, eu vou criticar esse tipo de mensagem, que aí eu vou escolher. Não, irmão, se Deus colocou você aqui, e eu estou falando a essa igreja, é para que você se deixe moldar e desconstruir de alguns padrões. Pastor, mas se eu não tiver a cobertura espiritual, o diabo vem e me ataca? Claro que não, irmão. Maior é aquele que está com você do que aquele que é contra você. Mais são os que são ao teu favor. Eliseu, ele disse assim para o moço dele. O moço dele estava desesperado, que havia um exército grande se formando e vindo contra eles. Ele disse: calma, calma, mais são os que são ao nosso favor do que os que são contra. E ele disse: Deus, abre os olhos desse moço para ele enxergar. Abre os olhos para ele enxergar. Minha oração hoje: Deus, abre os olhos para essa pessoa enxergar, que mais são os que são a favor do que os que são contra. Mais são os que estão do teu lado do que aquilo que tenta se opor contra a tua vida, irmão. O que nos une não é a cobertura espiritual. O que nos une é Jesus. O motivo de ter esse culto é Jesus. O culto não é para te agradar, o culto é para agradar Jesus. Deixa desconstruir, irmão, para que a gente volte a ser um organismo sadio, não perfeito. Sadio, não perfeito. A gente tem que buscar saúde para o corpo. Saúde para o corpo.
que o corpo saudável, ele desenvolve. É igual uma criança. Você começa a dar a comida certa, vai desenvolvendo. Aquela comida que não presta, aquela criança só gosta de comer bolacha, não desenvolve. Alimenta, mas não desenvolve. Então o Espírito Santo, ele vai usar a comida certa para cada dia, para a gente desenvolver. Porque, irmão, ele quer desenvolver o corpo. E o corpo é a igreja, onde Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça, e não o homem. Cristo é a cabeça. E importa que ele cresça e que nós diminuamos. Irmãos, eu quero que você tenha a mentalidade de servir, não de ser servido. Para aprender com Jesus. Havia uma discussão entre os discípulos de quem era o mais importante entre eles. Aí Jesus cansou, porque já havia discipulado e ensinado várias vezes. Aí ele chama uma criança, dá o ensino, acha que eles aprenderam, e diz assim: para entrar no reino dos céus você tem que ser igual essa criança. E não aprenderam nada, irmão, nada. Mas eles estão ali na última santa ceia, na última ceia. Aliás, irmãos, eu não gosto desse termo santa ceia. É santo, mas eu não gosto porque ele exclui pessoas. Parece que só os santos podem participar. E aí quem acha que não está tão santo, acaba não participando. Quando na verdade somos todos iguais diante da cruz. Todos merecedores do castigo, mas todos fomos salvos pela mesma graça. Jesus estava ali, e os discípulos começaram a falar dessa discussão: quem é o mais importante entre nós? Talvez Pedro dissesse: eu sou o cara que andou sobre as águas. João disse: não, sou eu, porque eu recosto a minha cabeça no peito dele. E Jesus disse: eu tenho que ensinar algo para que eles vivenciem. Porque essa disputa, irmão, de liderança dentro da congregação, ela é maligna. É maligna, irmão. Deus trabalha diferente. Quem quer se esconder, Deus mostra. E quem quer ser mostrado, Deus esconde. Quem quer aparecer, Deus esconde. E quem não quer aparecer, Deus revela. Jesus pega uma toalha, põe na cintura, pega um balde que era para lavar pé, e o funcionário que lavava o pé na casa era o escravo. E ele vai para os discípulos e ele diz: deixa eu lavar o seu pé. Até que ele chega em Pedro, e Pedro diz: jamais. Eu entendo que você é Deus. Eu andei com você 3 anos e eu vi os milagres que você fez. Você não vai lavar meu pé, esse pé é todo sujo. E Jesus diz: Pedro, se você não me deixar fazer isso agora, você não vai ter parte comigo no meu reino. E Pedro disse: então, Senhor, lava a minha cabeça também. E Jesus fala para ele assim: não, Pedro, o que está limpo, deixa eu lavar o pé. E Jesus começa a ensinar que o menor vai ser o maior, e que o maior vai ter que aprender a servir. Irmão, a igreja é para servir, e não para ser visto. E aí Jesus lava o pé deles, mostrando, irmão, que o mais importante não é a organização. Ela é necessária, mas o que mais importa é o organismo. Que o organismo é vivo. A organização é engessada, mas o organismo caminha. A igreja é o corpo de Jesus que caminha na terra. Jesus, ele caminha na terra através da igreja, irmão. Olha aqui para mim,
A Bíblia fala que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Quando a cabeça quer tocar em algo, ela estende a mão. Então a cabeça pensa: eu vou pegar essa caneta. Então foi a cabeça que pensou, mas quem pegou a caneta não foi a cabeça. A cabeça não consegue. Agora a mão alcança. Então quando Deus quer fazer algo na terra, vai usar a igreja. Quando Deus quer fazer algo na vida das pessoas, vai usar a igreja, irmão. E a igreja tem que estar aberta para o pecador. A igreja tem que amar o pecador. Deus está trabalhando na igreja, irmãos. No começo da pandemia, Deus me deu uma palavra. E o Senhor, Ele falou comigo: põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Lá no começo da pandemia eu gravei um vídeo: põe a sua casa em ordem. E aí o que Deus fez? Tirou a gente dessa religiosidade de templo e botou a gente para dentro de casa, porque o problema estava dentro de casa. E aí, irmão, tudo o que tinha que aparecer começou a aparecer. Aí você vê o índice de divórcio lá em cima, que os casais não se conheciam. Aí Deus queria organizar a vida dos crentes dentro de casa, para sair da falsidade, da hipocrisia, para entrar para a verdade, para a comunhão e para a unidade. E não foi Deus que gerou a pandemia, mas eu conheço um Deus, irmãos, que usa as coisas que são desfavoráveis em favor daqueles que servem a Deus. Eu conheço um Deus que pega aquilo que para você seria o pior, para transformar em algo melhor. E Deus começou a trabalhar dentro de casa agora, para que a gente não ficasse mais dominado à instituição. Porque agora, irmão, dentro dos templos era assim, ó: você tem que defender essa bandeira, a bandeira da instituição. Você tem um cartão, você tem uma cobertura, você é membro. Então, não fala com outras pessoas, não ouve pregações de outro pastor. Mas agora, quando não tem mais o vigia, as pessoas se tornaram livres. E elas começaram a entrar em canais, e outros pastores começaram a abençoar a vida delas. E aí o Espírito Santo começou a quebrar domínio de homens sobre pessoas, porque todo domínio de homens sobre pessoas é maligno. Deus disse: domine sobre peixes, aves, domine sobre a terra. Mas Deus nunca disse domine sobre pessoas. Jesus ensinou a influenciar e servir pessoas, não dominá-las. E aí as pessoas ficaram livres. E agora o Espírito Santo, nessa liberdade, começou a alimentá-las. Que o Espírito Santo quer fazer o corpo ficar nutrido. Não tem problema nenhum, irmão, você que frequenta aqui comigo e em outra igreja. Não tem problema, não é pecado, não é errado. Não é errado você ter amizade com irmãos de outra denominação. Pastor, eu estou frequentando a MISF com você. Então você está frequentando porque o Espírito Santo te trouxe, mas não porque eu te obrigo. Porque você se identificou com aquilo que Deus colocou no teu coração. O que nos une não é a placa, não é a organização, não é o nome, se é famoso não. Aliás, irmão, as pessoas perguntam para mim, aí, quando eu falo que eu sou pastor e a pessoa não me conhece, como chama a sua igreja? Eu falo, MISF. Eu vou na MISF. Mas eu não conheço. Nós não somos conhecidos. Para os homens,
Mas irmão, foi Deus que abriu aqui, então nós somos conhecidos diante de Deus, isso é o que importa. O Senhor nos conhece, o Senhor nos vê, isso é o que é mais maravilhoso, é o que mais importa. Então eu não defendo o slogan da maior igreja. Uma irmã veio congregar com a gente porque o Espírito Santo trouxe. O Senhor atraiu aqui, porque Ele é o dono da igreja e não da placa. Porque no céu não vai ter placa, vai ter igreja. No céu não vai ter instituição, vai ter o corpo, a noiva. E por temor, ela foi para o pastor dela e disse assim: eu quero congregar lá, em outra igreja. Fui lá, o Senhor está falando comigo, é tempo de mudar. Irmão, é normal. Ciclos se fecham, se abre outro lugar, o Senhor vai levando você. Eu não tenho que morrer onde eu achei que o homem tem que me prender, não. Eu tenho que ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Então você tem liberdade. E ela disse: pastor, eu estou indo. Qual igreja? Eu vou para Misfi. Para onde? Para Misfi. E o pastor teve a ousadia de dizer para ela assim: você sabe o tamanho da nossa igreja, porque ela é uma igreja mundial. Ela é a segunda maior igreja do Brasil. Eu falei: sei. Então, o que é a Misfi diante da mesa do pão? Irmãos, nós estamos chegando num tempo onde as coisas vão ficar muito claras para quem tem olhos abertos. E vai dar para enxergar o tipo de manipulação e controle que outros estão exercendo. A igreja, irmão, que Deus está trabalhando, é a igreja que a gente precisa ser. Estava assistindo ontem a conferência do clamor que aconteceu lá na Igreja Batista Lagoinha, Belo Horizonte. Foi uma bênção. E o pastor Luiz Hermínio, entre outros que pregaram lá, o pastor Telmo, a pastora Viviane Martinello, entre outros pastores que pregaram na conferência. Mas o pastor Luiz Hermínio falou, irmão, desses cães, que são cães devoradores, que na verdade estão interessados em se alimentar das feridas do povo. Porque o cão ele se alimenta disso. O cão lambe ferida. Então ele mostra a doença para ficar lambendo a pessoa, mas não para curá-la, para se alimentar da dor do próximo. Isso vai ficar cada vez mais claro para nós, de quem está interessado em você, que é Deus, e quem está interessado no que você pode proporcionar. Eu estou fazendo um alerta aqui, irmãos, até porque eu tenho mais gente que é de outra denominação e gosta do que eu prego, mas não vem aqui por medo do líder que diz para não vir. Então que eles ouçam, e que também tenham os olhos abertos para nós voltarmos, irmão. Eu não estou dizendo para mudar de congregação, eu estou dizendo para ser igreja na sua congregação. Mas ser igreja não é ser consumista, é ser servo, é servir ao corpo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 12.
Aí eu vejo, irmão, que o pastor que falou isso daí, quem que é a misfit diante da mesa do pão, não entendeu nada. Mas tem muito conhecimento teológico, tem muita fama aí na cidade, mas não entendeu nada. Porque diante da mesa do pão nós somos iguais, somos filhos. Filhos. Pode ser uma igreja que tenha 10 pessoas, pode ser uma que tem 10 mil, é igual. O importante é ser igreja. E ser a igreja, Paulo vai dizer aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 14, ele diz assim: o corpo não é feito de um só membro. Então, o corpo não é de um membro só, mas de muitos. E se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos seus membros no corpo. Foi Deus que dispôs. Foi Deus. Diga, foi Deus que dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, quem é a misfit? O membro do corpo que parece mais fraco é indispensável. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Eu creio, irmão, que Deus abriu essa igreja que precisava. Eu precisava estar aqui. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Irmãos, Deus está trabalhando essa igreja que é dele, não é do homem, é dele, porque a igreja é dele, é santa, a igreja é pura, é a igreja que o Senhor vai levar, e Deus está trabalhando. O Espírito Santo de Deus me falou essa semana, confirmando aquilo que já há um tempo eu venho pregando. Os modelos estão sendo alterados. Escuta, o modelo de ser igreja está sendo alterado. O modelo de ser igreja está sendo alterado. Serviu para nos trazer até aqui, e aleluia. Só que o Espírito Santo não está condicionado à estrutura organizacional humana. E eu disse quarta-feira, irmão, que aquilo que é confortável pode se tornar comodidade. Ficou confortável demais, pode ser cômodo. E aí pode ficar cômodo, eu venho para a igreja, canto um corinho, canto um hino, canto uma musiquinha, e tá bom, paguei o meu preço do domingo, quando na verdade eu não sou consumidor, eu sou o servo que veio se abastecer para poder entregar aquilo que Deus me deu. Eu venho ser cheio da glória, não para parecer melhor que o outro, mas é para quando eu encontrar alguém precisando da glória que está em mim, eu estender a mão, que eu sou corpo. Os modelos de igreja
eles estão sendo mudados. A igreja começou certa aqui em Atos. Ela começou simples, não tinha Bíblia, eles precisavam do Espírito Santo para guiar a vida deles. Mas numa pregação do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas se converteram. E não tem que fazer um cursinho, não tem que fazer isso, fazer aquilo, não. Na hora foram batizados, irmãos, porque eles creram e foram batizados. Filipe foi levado pelo Espírito Santo até uma carruagem. O Espírito Santo falou: ó, chega naquela carruagem lá, tá vendo aquele etíope lendo ali? Ele não está entendendo nada, mas fala com ele. Filipe se aproximou e ele não falou: olha, você tem que passar pelo discipulado, você tem que fazer esse curso, você tem que fazer isso. Não, Filipe falou de Jesus. Filipe falou de Jesus, irmão. O evangelho de Jesus entrou no coração do etíope a tal ponto do etíope falar: e agora, o que eu faço? Eu preciso desse Jesus. A gente não tem que pregar placa de igreja. Você não precisa me defender também, irmão. Eu tenho Jesus Cristo como a minha defesa. E se alguém falar mal de mim, o Senhor me defende. Fala de Jesus. Fala de Jesus. O etíope disse: eu quero esse Jesus. Filipe não disse: você vai entrar para uma escolinha, vai fazer um cursinho, vai passar aí. Filipe disse: ó, tem um córrego ali, ó. Posso ser batizado? Pode. Ele é batizado. A unção do Senhor está sobre Filipe. Quando o etíope sai da água, já um novo homem, uma nova criatura, irmãos. O Espírito do Senhor arrebata Filipe. E o Filipe desaparece. Mas o etíope sai dali um novo homem, uma nova criatura. Porque a igreja tem essa função, irmão, de mostrar para as pessoas que é possível viver uma nova vida em Cristo Jesus. Irmãos, olha para mim. Nós temos a função de dizer para a prostituta que estava fazendo o programa ontem à noite: Jesus pode mudar a sua história hoje de manhã. A gente dizer para aquele pai de família que está lá no sofá bêbado, já no domingo de manhã, que se ele vier domingo à tarde no culto, Jesus pode mudar a vida dele e a família dele. Jesus pode mudar a história dele. Daquele que estava pensando que era o fim da vida, que não dormiu direito, de ansiedade, de medo, de pânico, de pavor, tomando antidepressivo, dizendo: a solução para a minha vida agora é tirar minha própria vida. E ele encontrar você para dizer: eu tenho algo dentro de mim que foi depositado, que pode te dar uma nova vida, uma nova esperança. É Jesus. Jesus pode salvar você. Você não precisa se matar. Jesus pode te dar uma nova vida. Se você não aguenta mais viver essa vida que você está vivendo, entrega ela para Jesus. Irmão, nós precisamos estar unidos ao corpo. Por um tempo, o Senhor nos deixou nas nossas casas. Isso foi bênção, que tinha que trazer à luz tudo que estava oculto. Foi bênção. Mas não dá para dizer: eu vou ser crente em Jesus Cristo dentro de casa só. Não, irmão, você precisa deixar Deus usar você na vida de outra pessoa. Por isso você tem que estar unido ao corpo. Você tem que estar unido ao corpo. Ah, mas eu decepcionei com a igreja. Com a igreja não. Você decepcionou com a organização, com a instituição. Que a igreja é um organismo do qual eu faço parte. Eu não me decepciono com a minha mão, com meus dedos. Não, irmão, isso faz parte do meu corpo, eu amo e cuido.
Ah, mas eu não vou mais na igreja por causa de fulano. Não, irmão. Acha um lugar onde você cabe, então. Pede ao Espírito Santo que alinhe o que Deus está mostrando para você com aquilo que você acredita. Mas vai para o corpo. Fica ligado ao corpo. A probabilidade de uma pessoa que fica dentro de casa falando assim: ah, eu não preciso ir num templo para ser igreja. A probabilidade é que essa pessoa já está se esfriando, daqui a pouquinho está no mundo. A gente tem que estar ligado, irmão. Até porque isso é o propósito. Deus fez a igreja para estar junto. Todos os dias eles estavam juntos na comunhão e no partir do pão. E eles tinham tudo em comum. Pastor, nós já estamos vivendo isso? Não. Mas desde o começo está tendo uma reforma de aquilo que o homem construiu, Deus está desconstruindo. Aí vem a primeira igreja, a primitiva, que até o século IV estava bem. Do século IV para frente foi institucionalizada pelo governo. Pronto, entrou a era das trevas. Tiraram o Espírito Santo de dentro da igreja. Aí Deus começou a levantar os reformadores. E os reformadores vieram provocar uma mudança de mentalidade, para abrir os olhos, para que as pessoas acreditassem que a salvação é só pela graça. Solo gratia. Somente pela graça. E aí o Espírito Santo vem trabalhando, porque eles não tinham o mover do Pentecoste mais. Mas no final do século passado, o Espírito Santo começa a renovar um povo. E eles começam a voltar a orar em línguas, e se reunirem, e ser cheio do Espírito Santo. E nasce, irmão, de novo essa igreja avivada. Mas que de toda forma, irmão, sempre tem um homem tentando dominar. Mas o Espírito Santo está fazendo algo no meio dessa igreja. Escuta o que eu vou dizer. Eu não sei se nós seremos a igreja que vai encontrar com Jesus nos ares. Porque Jesus vai voltar, você crê? Jesus vai voltar, você crê? Eu não sei se nós seremos essa igreja, porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Que está muito perto, tá. Mas eu creio que essa igreja que Jesus vai buscar é igual à igreja primitiva. Então o que o Espírito Santo está fazendo é modelando essa igreja, desconstruindo padrões humanos e construindo os padrões da igreja que ele edificou, a igreja que ele levantou, de Atos 2. A igreja que tinha tudo em comum, a igreja que se mantinha unida, a igreja que chegava a vender as suas propriedades para dar para os outros, que sentia a falta do irmão quando não estava congregando. Onde você está? Hoje a gente tem tecnologia, mas não tem uma mensagem de WhatsApp, irmão. A gente vê a pessoa que está ali do nosso lado no Facebook, não é capaz de mandar uma mensagem. Queridos, eles estavam juntos, partiam o pão junto, estava junto, o temor de Deus estava lá. Então eu não sei se nós seremos essa igreja, mas a igreja que Jesus vai levar é essa igreja. Então guarda o que eu vou te dizer, irmão. A igreja final vai ser como a igreja inicial. Guarda isso. A igreja final vai ser igual à igreja inicial. O Senhor está trabalhando na igreja. O Senhor está trabalhando em nós aqui. Eu quero falar, para terminar, sobre duas coisas aqui, irmão, que chama atenção nesse texto: unidade e unção. Diga comigo: unidade e unção.
que a igreja tinha? Unidade e unção. Guarda isso, irmão. É o que a gente tem que aprender. Se um membro do corpo sofre, todos sofremos. Então, irmão, sai dessa instituição de sentar numa cadeira e esperar ser servido. Pega o telefone da irmã, o WhatsApp. Sentiu falta? Dá uma ligação. Não tem que ser o pastor, não tem que ser o pastor. Tem que ser também o pastor. Também o pastor. Nós somos membros do mesmo corpo. Põe esse membro para funcionar. E funcionar de acordo com a vontade de Deus. Irmão, você tem que ter unção. Como igreja, nós temos que ser ungidos. Essa unção, primeiro eu busco lá dentro de casa. E eu venho aqui para repartir. A unção é no meu momento lá em casa. E eu venho aqui para derramar. E aí quando eu sair daqui, eu que já estava cheio, vou sair transbordando de unção. Essa é a igreja que aprendeu a não centralizar o homem, mas centralizar Jesus Cristo. Descentraliza homens, irmãos. Centraliza Jesus. Descentraliza homens. Centraliza Jesus. Quando alguém me faz um elogio, logo eu falo: Senhor, foi o Senhor que fez. Para mim não tem glória nenhuma. Aliás, irmão, também estou nesse processo de desconstrução. De dizer: Senhor, me ensina o simples. Porque o simples, não é porque é simples que não é poderoso. Me ensina. Me usa. Que eu não vou para a igreja. Eu sou a igreja. Eu não vou para a igreja. Eu sou. E eu estou unido ao corpo. E tem vida no corpo. Deus está dando nova vida aqui hoje. Deus está renovando você nessa manhã através dessa palavra. O Senhor está tocando na sua vida, na sua casa, na sua família, no teu trabalho, no teu chamado, no teu ministério, irmão. Porque sempre quando nós nos reunimos na presença de Deus, tem uma bênção. Quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque, irmão, aí Deus, Ele ordena a bênção. É como o óleo que vem na cabeça do sacerdote, desce pela barba e encontra as vestes. A igreja é a veste. Aquele que está anunciando o evangelho é a barba. A cabeça é Jesus. O óleo, o Espírito Santo. O Senhor está te abençoando hoje. Ele quer te usar da forma que você é. E não precisa complicar. Viu, irmão? Não precisa complicar, não. Não precisa defender. E nem falar mal de outro tipo e modelo de igreja. Porque toda igreja que prega o nome de Jesus e confessa Jesus é dele. E ele vai produzir essa mudança e essa reforma. Então você não fale mal dos outros. Ore pelos outros. Não fale mal de denominações. Ore por elas. Agora, irmãos, deixa Deus usar você. Deixa o Espírito Santo pegar essa porção que foi depositada na sua prateleira. Que alguém vai precisar daquilo que está dentro de você. Alguém vai precisar daquilo que Deus colocou em você. Tem valor aí. Você crê?